Falando de política, isso porque o governador do Paraná, Ratinho Júnior, analisou publicamente em uma entrevista como é que deve seguir a partir de agora, então, o papel e a força política da direita no Brasil com o governo de esquerda. Obviamente, ele falou aí sobre a análise do papel do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e chegou a afirmar o seguinte, que a discussão ideológica tende a cansar o brasileiro. O Ratinho também fez uma observação bastante curiosa, digamos assim, sobre o presidente Lula. Quem vai trazer mais detalhes sobre essas declarações do governador é a jornalista Beatriz Frener. Bom dia para você, Bea. Oi, Rafa. Primeiro, bem-vinda de volta. Bom dia para você, para o Rivaroli, para todo mundo que está aqui com a gente na Jovem Pan News. Ratinho Júnior fez algumas declarações, se posicionou até como um analista político durante essa entrevista para a CNN Brasil. Ele foi questionado e foi respondendo, sobre esses cenários que o perguntaram. Por exemplo, sobre a situação entre governo do estado, governo federal, a gente sabe que durante as eleições Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro, Lula se elegeu, e para entender como que ficaria essa relação entre o Paraná e o governo federal, ele respondeu que de uma forma muito diplomática, que os dois foram eleitos para governar, não para brigar, não para disputar. Então dá a entender que ele deve assumir uma postura muito clara, de tranquilidade, de trabalho em conjunto, sem essa relação amigável da política, mas dentro do que é necessário, dentro do que é esperado de respeito nas relações entre dois governantes. Ratinho Júnior também, nesse quesito de análise, falou que acredita que, mesmo derrotado nas últimas eleições, Jair Bolsonaro vai seguir como um líder aí da direita nos próximos anos, Disse aqui, entre aspas, eu acredito ainda que o ex-presidente Bolsonaro tem muita força, ele é um homem de massa, provou isso ao longo da trajetória, em especial como presidente, por onde andava sempre levava uma legião de pessoas o acompanhando. Ratinho Júnior também lembrou da votação expressiva que Bolsonaro fez, comparando ali esse processo eleitoral, a votação de Bolsonaro com a votação de Lula, que foi muito acirrada, uma disputa realmente polarizada, e também falou que, apesar de reconhecer a força dos dois adversários dessa última eleição, ele considera que é muito cedo para projetar os resultados das próximas disputas eleitorais do país. Isso porque a gente já vê na internet algumas pessoas surgindo com nomes, falando em terceira via, falando em esquerda, falando em direita, em possíveis sucessores, para a presidência do país. E, de fato, a gente está no primeiro ano de um mandato que acabou de se eleger, que é o do atual presidente Lula, e Ratinho Júnior foi nessa linha de que ele disse: é muito difícil a gente entender ou fazer qualquer tipo de previsão de como o eleitor vai se comportar daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos, porque tem eleição para prefeito. Então ele lembrou até das prefeituras que podem movimentar mais uma vez o cenário político. Ratinho Júnior também falou a respeito de outros assuntos envolvendo esse cenário nacional, estadual, essa análise da conjuntura política, e a gente acompanha agora na entrevista. Vamos ver. O ex-presidente Bolsonaro tem muita força, Ele é um homem de massa, Provou isso ao longo da sua trajetória, em especial como presidente, Por onde andava, sempre acabava levando uma legião de pessoas acompanhando. Então, quer dizer, fez uma votação expressiva, numa disputa muito acirrada, disputando com o presidente Lula, que possivelmente seja o maior talento da política contemporânea. Eu tenho que reconhecer isso, pela sua trajetória na política popular, vamos dizer assim, como líder que é. E o Bolsonaro, ele representa mais ou menos isso também nesse campo da direita. Agora, é muito difícil a gente entender ou fazer qualquer tipo de previsão como o eleitor vai se comportar daqui 4 anos, ou daqui 2 ou 4 anos, que tem eleição de prefeito daqui 2 anos. Eu penso que essa discussão ideológica, ela tende a cansar o eleitor. Eu acho que mais do que preocupado que ideologia, a população está preocupado com metodologia. Como é que é possível governar você fazendo uma união de forças? Você olhando para frente, sem ficar olhando do retrovisor, acabando com as guerras de nós contra eles e assim por diante. Eu penso que aquele que conseguir construir melhor esse planejamento e apresentar isso para a população,
possivelmente vai ter aí um respaldo de boa parte da sociedade. Aí, Riva, portanto, Ratinho Júnior trazendo a análise a respeito do momento político que vivemos aí, trazendo Bolsonaro como, obviamente, o nome de força, mas na declaração dele chama bastante atenção ali, ele dizendo que tem que reconhecer também que Lula é possivelmente o maior talento da política contemporânea, para no fim costurar o seguinte: o brasileiro vai cansar da polarização, será? Ela já, no mundo, ela já vem demonstrando que está havendo esse cansaço, né? É só você ver, por exemplo, vamos pensar no movimento Trump. O Trump foi um fenômeno que ganhou uma eleição em 2016, depois perde a reeleição, tenta vir aí para os midterms americanos para se recuperar de uma forma muito forte e não consegue. Mesmo tendo levado o Partido Republicano ou a se adonado do Partido Republicano americano. E lá é muito mais polarizada a situação política do que aqui no nosso país. Então, começa a perder fôlego. O 8 de janeiro fez com que aqueles que eram mais radicais aparecessem e essa polarização que foi tão forte no Brasil se demonstrasse de uma forma completamente desnuda qual era o objetivo de algumas pessoas ali. Até o apoio de parte aí da pesquisa Conquest que vem com 65% de apoio ao presidente da República é daquilo. Não pelos eleitores dele, mas de eleitores que não querem ver aquilo se repetir. Então a tendência é de estarmos no centro, irmos para os extremos e voltarmos de novo para o centro da política. É assim que a coisa se desenha, né? Sempre foi assim, historicamente sempre foi esse o ciclo. As pessoas querem resultados hoje, Rafa. Claro que vai ter uma oposição absolutamente forte, o presidente da República, e tem que ter mesmo. Como a oposição ao Bolsonaro foi muito forte, principalmente da pandemia para frente, com relação aos posicionamentos políticos. Você tem que ter uma oposição forte. Só que ela não pode ser burra. Não pode ser uma oposição tapada. Não pode ser uma oposição sem nexo. Ela tem que ter sentido para você vir para o debate político. Senão, essas pessoas que estão mais tresloucadas, elas vão sendo esquecidas pelo meio do caminho. Vão sendo esquecidas. E grande parte dessas pessoas, por exemplo, lá do dia 8, hoje estão presas, os financiadores e tudo mais. Então, o debate político ele é fundamental. E sim, Bolsonaro, bem avaliado pelo governador Ratinho Júnior, ele é um homem de posições muito claras, muito bem definidas, e conseguiu fazer com que os seus eleitores o colocassem num pedestal e o seguissem, independente de qualquer situação. Quase que uma coisa messiânica mesmo. A construção foi a construção de um ídolo, mais do que um político. Isso deu muito certo. Tanto é que ele levou multidões por onde passou. Não o suficiente para ganhar a eleição, porque do outro lado tinha exatamente como definiu o governador, um fenômeno da política contemporânea brasileira. Possivelmente o maior fenômeno, o maior talento da política contemporânea foi a fala de Ratinho, fecha aspas. E é mesmo. E a eleição só foi extremamente disputada porque do outro lado você tinha um fenômeno também de multidões, mas fruto de uma construção. Não de uma construção popular espontânea, como foi o Lula, historicamente, mas de uma construção de redes sociais, de uma construção de uma imagem, de uma construção de uma narrativa absolutamente bem pensada e profissional. Por mais que ela desse a cara de ser espontânea e simples. A construção do personagem Jair Messias Bolsonaro não foi assim. Ela foi pensada, delineada, desenhada, profissionalizada, como de fato um mito. E por isso essa eleição foi tão forte. Agora, esses 4 meses aí que ele tá dando de gap para voltar à política, vai fazer com que ele seja o líder da direita, mas as coisas que vão aparecendo vão enfraquecendo um pouco a imagem. Você já não tem mais a máquina pública para responder à altura. Então tende a diminuir. Mas a morrer, como muitos acreditam, não. Mas outros líderes podem aparecer. Inclusive um desses líderes pode ser o Ratinho Júnior. O que pesa sempre contra o Ratinho Júnior é aquela posição definitiva que ele demora para tomar. Eu vou com o presidente, que era então o Jair Messias Bolsonaro, ou vou com o Lula, de quem ele já foi base de governo. É esse morde a sopra. Eu elogio o Bolsonaro, mas elogio também o Lula.
Mas se coloca ele, o Zema, o Tarcísio de Freitas, que já saiu, o Tarcísio de Freitas saiu da extrema-direita. Ou já coloca numa centro-direita os seus posicionamentos de governo. Então, outros, nesse gap que o Bolsonaro deu de 4 ou 5 meses aí de folga, outros líderes aparecem, outras formas de liderar vão aparecer. Mas sempre indo para a direita. Então você vai dividir um pouco mais a direita do que a esquerda. E isso pode ser favorável para a esquerda e para a centro-esquerda na próxima eleição, em 2026. Eu quero acompanhar, como uma pessoa que trabalha com cobertura política, como você, Riva, o comportamento do eleitor nas próximas eleições. Sei que está muito distante para a gente trazer qualquer tipo de análise, mas que dá um bichinho da curiosidade para a gente saber como pensa o eleitor médio aí a partir de agora. Se essa intenção, digamos, declarada pelo Ratinho Júnior, essa interpretação de que a polarização tende a enfraquecer daqui para frente, vai de fato se tornar real. Eu acredito que tenha a se enfraquecer porque surgem novos líderes. A esquerda hoje está mais aglutinada frente numa liderança ampla, só. A frente chamam, ampla, né, da esquerda está mais aglutinada que da direita. Que é para dar esse verniz que está misturando com centros. Tem mais gente aparecendo para liderar a direita nesse gap aí, nesse espaço de tempo que o Bolsonaro deu, do que da esquerda. Que está absolutamente unido num único objetivo, a esquerda: destruir o bolsonarismo. Hoje é essa frente ampla. Há um objetivo em comum. Qual é o objetivo comum da direita? Fragmentou-se. É preciso voltar de novo para essa frente ampla de direita, para essa união de esforços para você manter a direita forte, contrita e absolutamente posicionada. Agora, se o Bolsonaro continuar demorando para voltar a aparecer nessa liderança, outros vão tomar. E quando você fragmenta os líderes, você tende a enfraquecer. A não morrer, mas a enfraquecer. Esse é o movimento, por enquanto, né? Não